Não tinha nem dúvida, não. A gente tinha certeza absoluta que os pais seriam a favor do professor, porque a gente fez merda. É isso aí. Hoje, o professor, quando ele vai chamar quando o pai vai para a escola, não vou generalizar, mas muitos vão achando que o filho está certo. Hoje o pai questiona o professor e não o filho mais. Aí eu fui. Filho não é a minha sala de aula, por exemplo, eu dava aula num colégio, num curso preparatório, e eu dizia: o celular aqui dentro vai existir. Eu não vou proibi-los de trazer. Mas se tocar, vai atender no Viva Voz. Boa! E atendia no Viva Voz. Podia ser a mãe dando esporro, mas atendia no Viva Voz. E eu dizia por quê. Só que eu trazia para eles uma lógica disso. O que acontecia? Disciplina consciente, irmão. Ninguém atendia o telefone. E isso, eu entrava em sala de aula, estavam todos os meus alunos de pé. Eles sentavam depois que eu sentava. Todos no mesmo lugar. Aí, mas eu explicava, olha, se acontece uma tragédia, eu sei quem faltou, quem não faltou, quem está em tal lugar, quem está em tal lugar. Por isso que um ônibus interestadual, ele tem numeração, ele tem nome, ele não senta em qualquer lugar, igual o intermunicipal. Por isso que o avião ele tem poltrona numerada, tem para isso, os países de primeiro mundo, as cidades que estão avançadas, as escolas já têm plano de defesa de aquartelamento, PDA, plano de gerenciamento de crise. Então eu falava para meus alunos, olha, quando eu chego em sala de aula, que cada um de vocês senta sempre no mesmo lugar, eu não vou perder tempo com chamada, porque eu já vou saber quem veio e quem não veio. O representante de turma ele já vai dizer, olha, tá todo mundo aí, não, faltou o Paulo e a Maria porque está em tal lugar e tal lugar. Se acontece alguma coisa, eu sei quem é quem. Então, assim, isso facilita para tudo. A gente teve ataques em escolas, as escolas precisam se atualizar. Eu vou dar palestra em escola sobre isso, sobre como agir em isso precisa mesmo ser abordado. Mas isso precisa para ontem. Desde Columbine, isso daí já tinha que ter virado pauta no Brasil. Muito tempo. E eu falei, vamos lá, acontece uma tragédia. Qual é o comportamento de cada um? Vira um pomba rolou, todo mundo correndo desesperado, irmão. Você vê vídeos aí não tem gerenciamento de crise, irmão. É só e eu falo, apagar incêndio. Você precisa educar e orientar o jovem, a criança, o corpo docente a se comportar em momentos de crise. Começou um incêndio na escola, pergunta dentro das escolas quantas pessoas sabem usar o extintor, sabem onde está o extintor. Como é que se faz uma evacuação ordenada? Então, quando você faz esse treinamento para os alunos, olha, vamos sair assim, todo mundo... Você ganha tempo, não fica aquela bagunça nego perdido. E aí entra a história do que eu falei. O professor já sabe quem estava na sala de aula, quem não estava, se ficou alguém para trás, se não ficou. Tem escolas que todas as janelas são gradeadas, ela não tem uma saída de emergência, irmão. Várias escolas são assim. E aí eu digo, aconteceu um alerta de pânico numa escola. Quando você tem uma escola preparada, estruturalmente, profissionais preparados, o professor já ordena. Todo mundo vem para cá, para esse canto da escola, vamos ficar aqui, trava a porta, tal, não sei o quê. E aí você pode botar tal alarme para incêndio, tal alarme para pânico, e aí você consegue ter... mas entrou um maluco. Irmão, você vai diminuir o efeito colateral. O cara entrou mal intencionado, não tem como você resolver tudo, mas você consegue melhorar. Claro. E isso facilita. Só que isso... Aqueles que coordenam o nosso país, o nosso município... Tem que ser de interesse. Tem que ser de interesse. Porque não adianta a pessoa só se importar quando dói na casa dela. Eu falo isso a maioria das vezes. As pessoas só vão se importar com bullying, com racismo, com homofobia, quando acontece na família, irmão.